Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Conectando Pessoas. Sejam muito bem-vindas. Nós estamos começando essa live hoje, que nós vamos ter uma convidada especial. Eu tô abrindo aqui agora e tô tentando arrumar aqui o cenário e arrumando o enquadramento, mas eu acho que tá legal, né? Tá tudo bonitinho, estão conseguindo me ver, belezinha? Oi, gente! Oi, Alissa! Beijo, gente! Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Eu vou dar uma arrumada aqui, já começo, gente, já vou pedindo para vocês enviarem essa setinha que tem aqui do lado direito para as pessoas, virem mais com a gente, tá bom? Só tô arrumando aqui, eu quero ficar mais bonita do que eu já sou, eu vou colocar aqui um filtro, fiquei bonita com esse filtro, gente, boa tarde, tudo bem com vocês, minhas queridas? Estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo nesta tarde. Para quem chegou agora, tá? Nós vamos ter hoje o Conectando Pessoas, que eu vou conversar, tem uma convidada super especial, bacana, que tem muita coisa para falar com a gente. Mas eu gostaria que vocês fossem aí mandando para mais pessoas que vocês conhecem a setinha para as pessoas puderem chegar aqui. Vou mandando um pouquinho aqui também. E vocês puderem fazer isso também. Tá bom? Então vamos lá, tá tudo certinho, gente? Tá dando para me ver certinho, bonitinho aí, tá? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Ai, que gostoso ter vocês aqui, gente, é maravilhoso, eu adoro esse espaço que a internet nos deu, né? Essa conexão de conhecer mais pessoas, da gente estar aqui conversando e conhecendo tantas pessoas que a gente não tem a oportunidade de conhecer pessoalmente, como a Celinha, como um monte de gente que está aqui, a Alissa, que é minha amiga e companheira do livro Sinto Que Contos, mas eu não conheço ela pessoalmente, espero que a gente ainda se conheça. Seja bem-vinda, Luísa Camargo. Bom, gente, sejam todos, mas todos mesmo, muito bem-vindos ao Conectando Pessoas. Para quem não me conhece, eu sou Adriana Vicioli, sou pedagoga, professora de literatura, sou contadora de histórias e sou incentivadora de leitura através de muitos projetos, assim como a Alissa, a Magia da Leitura, que tem aí, se eu não me engano, acho que 13 ou 14 anos, e tá acompanhando a live com a gente, já é escritora infantil, contadora de histórias, né? Então eu sempre incentivei a leitura nas minhas aulas, dentro e fora da sala de aula. Também sou coordenadora do projeto Fios Solidários Aquecendo o Coração. Não sei se vocês já ouviram falar, é um projeto de uma ação social sem fins lucrativos, em que nós, um grupo de mulheres, confeccionamos toucas e acessórios de crochê e tricô para doar às pessoas em tratamento oncológico e situações de vulnerabilidade. Oi, Luísa, eu lembro tanto de você, viu? Uma aluna exemplar, maravilhosa, que a gente guarda assim, ó, no coração mesmo, né? É tão gostoso a gente ter essas pessoas que marcam a vida da gente. Bom, então já falei um pouquinho de mim e vocês já devem ter visto que o meu perfil se chama Adri Florescer, né? E por que esse florescer, né? O Florescer é um projeto de vida, que começa comigo, né? De desenvolvimento pessoal, em que ele vai, todo nesse meu jardim dentro de mim, ele vai florescendo na família, no trabalho, nos projetos que eu desenvolvo e nas conexões que eu faço com as pessoas. Oi, Carol, tudo bem? Então, eu gosto muito de conectar com pessoas e essas conexões, elas marcam muito a vida da gente. E a gente tem que pegar essas conexões positivas e que nos agregam coisas boas que vai fazer a gente crescer e florescer cada vez mais. E foi assim que eu conheci a minha convidada especial de hoje, a Sibila, né? Eu conheci a Sibila através das redes sociais também, apesar dela morar aqui na minha cidade, nós não nos conhecíamos pessoalmente, era só através das redes sociais. E como eu conheci a Sibila? Como eu tenho esse projeto Fios Solidários, né?
eu estava numa campanha que se chama Divas de Lenço, que era em apoio às mulheres em tratamento de câncer. Então a gente tirava uma foto com um lenço na cabeça, postava e colocava lá as hashtags apoio às mulheres, né, que já passaram pelo câncer. E a Sibila tirou uma foto lá, toda bonitona, né, com o seu lenço e me marcou. E aí a gente foi se conhecendo, começou a conversar, trocar informações e a gente se conectou. Bom, Sibila é uma mulher que só de se ver, sem conhecer pessoalmente, você vai perceber que ela é uma mulher de atitude, é uma mulher forte, uma mulher incomum. Começa pelo incomum, pelo seu próprio nome Sibila, que eu fui pesquisar e significa feiticeira e profetiza. E eu acho que a Sibila tem isso mesmo, essa coisa de encantamento, de encantar a gente. Foi assim que eu cheguei até a Sibila, né? A Sibila, ela trabalha com vários projetos, psicoleitura, vários projetos que eu já tive a oportunidade de participar deles. E então, foi assim que nós nos conectamos. Sibila é psicóloga, psicanalista, agora ela é escritora também, tá com acho que são 3 livros que ela lançou, eu tô com um deles aqui, ó, o Coração Epifânico, que nós vamos falar sobre ele. E aí, agora eu vou chamar a minha convidada, que eu já falei um pouquinho dela. Sim, a Sibila é toda mística, né, Luísa? Então vamos a Sibila! Uhul! Vamos chamar a Sibila! Já chamei! Oi, Oi, Sibila! Tudo bem bom? com você? Tudo ótimo. Eu tô aqui rindo à toa com tantos elogios. Puxa vida! Ai, eu já tô me Obrigada. achando apresentadora de TV, gente. Se tiver alguém aí que estiver precisando de uma apresentadora de TV, eu tô aqui para entrevistar as pessoas. A gente tá até pensando no nome, de frente quadri, alguma coisa assim. A gente vai criar um nome bem legal aí, tá bom? Quem tiver sugestão já pode ir deixando aí. Aliás, eu já quero agradecer de coração mesmo todos que se dispuseram a estar aqui conosco nesta tarde fria de sexta-feira. E aí nós temos a Sibila com esse sorrisão, com esse olhar encantador, como eu disse, o nome dela já é diferente, né? E aí a gente vai começar então, Sibila, falando um pouco sobre o seu nome. Quem escolheu esse seu nome tão diferente? Olha só, bom, primeiro deixa eu agradecer, né? Obrigada pelo convite. Fazia tanto tempo que eu não me expunha assim, sem ser um grupo controlado, né? Que a gente faz os Ah, encontros aí todo mês. E eu confesso que eu tô um pouquinho de coração disparado aqui. Mas, ó, bom, a história do meu nome é o seguinte: a minha mãe e meu pai, eles são baby boomers, né? Então, eles são filhos dos anos 50. Eles nasceram nos anos 50. E eles sim. cresceram com a ideologia do mundo hippie, eles gostavam de Beatles, eles eram assim, pessoas assim, super do bem, super da paz, e eu sou a caçula de 3 irmãs, e eu não sou a única que tem um nome diferente. Então, a minha irmã Ah, mais é? velha, ela se chamava Viveca, que esse foi o meu pai que escolheu, e o Que significado de legal. Viveca em sânscrito, que é uma língua morta, discernimento. Depois veio a minha irmã do meio, Penélope, que também foi uma homenagem à mitologia grega, né, a deusa Olha, da fertilidade. E por último, então, veio a Sibila, que foi justamente com essa intenção mesmo, né, do grego, essa ideia daquela que guarda a palavra de Deus, aquela que olha. protege os segredos, né, e as profecias. Então, mais ou menos nessa vibe. Nossa, que bacana, Sibila. Olha, assim a gente já começa adentrando na sua história, né? Você falando aí dos seus pais, desses nomes que eles escolheram para vocês, muito rico, muito diferente. E esse seu nome realmente é um nome diferente. Eu tenho um livro infantil que tem esse nome, mas eu preciso achar ele um dia, eu vou mostrar para você.
Mas assim, eu fui, antes da live, eu falei, eu preciso lá ver o que significa esse nome. E aí eu achei que vem dessa coisa mesmo de encantamento. Você tem esse olhar encantador, que você encanta as pessoas através de tantas coisas que você faz também dos seus projetos, né? E aí a gente vai, né? Esse quadro mesmo é para a gente conhecer um pouco da história da pessoa. E eu gostaria, começando aí, falando um pouquinho da Sibila criança. Quem foi essa Sibila criança? O que te marcou nessa fase? Olha que engraçado, né? Porque a gente, depois que vira psicóloga, a gente não fala mais da gente, né? A gente só escuta os outros, né? Então, confesso que eu estou desacostumada a falar de mim. Claro que na minha análise eu falava, mas é outro contexto, né? Sim. Mas a Sibila criança era muito feliz. Era criativa. Nossa, eu pegava papelão, isopor, eu inventava um universo, cidades e histórias. Assim, era um mundo muito rico, um mundo interno muito rico, muito imaginativo, muito lúdico. Então, a Sibila criança era curiosa, curiosa, criativa. Eu gostava muito de dançar. Dançava, nossa, agora eu vou pagar um mico aqui, olha, em primeira Ah, mão. Eu dançava Michael Jackson, assim, de primeira. que Minha mãe delícia! me filmava com Super 8. Então, assim, não sei onde estão esses vídeos, mas tem gravado as minhas imitações. Minha mãe preparava a sala com espelho, com luz, com isso, com aquilo. E lá ia a Sibila imitar o Michael Jackson. Então, assim, eu tinha tardes e tardes, assim, com a minha mãe. E minha mãe sempre me incentivou muito, assim, a me expressar, né? Dessa maneira. Minha mãe gostava de tirar foto, então tudo era motivo para minha mãe tirar foto. Aí era 1000 poses, faz assim, faz assim. Então eu tenho muitos álbuns de fotografia, eu tenho muita coisa. Eu até costumo brincar, né? Que essa coisa do selfie, da selfie que a gente faz hoje, para mim isso nunca foi novidade, porque eu sempre fui acostumada. Daqui a pouco estava minha mãe lá com uma câmera. Sibila, olha para a mamãe. Então sempre tinha essa coisa de expressão. E a minha mãe sempre falava que eu era uma menina de sorriso fácil. Eu acho que eu continuo. Sim, continua, com certeza. Que gostoso saber. Eu adentrei aí nessa sua infância, assim, e já imaginei você dançando, e a sua mãe com certeza também já entrava na dança, já adorava. Me lembrou um pouco de mim, assim, a mãe, porque aqui em casa todo mundo fala que eu sou a louca da foto, né? Eu tô aqui, daqui a pouco eu já tô tirando foto de tudo, eu gosto muito de registrar tudo, e é muito gostoso. Aí você vê que você tem muitos desses registros guardados que compõem a sua história na infância. Que gostoso. E você gostava de ler nessa fase da sua infância? Você gostava de ouvir, de alguém contar história para você? Olha, eu não tinha muito costume de ler, não. Mas o meu pai, ele contava muita história. Antes de dormir, era meu pai que contava. E Ai, que ele contava aquelas histórias do Pedro Malazarte. Você já ouviu falar? muito divertidas, né? Então ele ia no quarto, eu, minhas irmãs, a gente revezava quem que ia sentar no colo dele para escutar a história. E sem livro, né? Porque as histórias eram de cabeça. Então, o Que que ficou legal. na memória era o sorriso do meu pai, porque parecia que eu olhava para ele e eu via o Pedro Malazarte nele, né? Então, da infância, infância mesmo, o que eu tenho de memória, assim, de contarem histórias para mim, é o meu pai. Ele que eu tenho, assim, gravado. Que legal, gente, que gostoso. E Pedro Malazartes é tudo de bom, é super divertido e transmite mesmo essa coisa de sorriso largo, gostoso. Nossa, já fiquei imaginando seus pais super divertidos já, viu? E aí a Sibila criança, ela cresceu, foi crescendo e se tornou uma adolescente. Será que a Sibila foi uma adolescente rebelde, como a maioria das adolescentes? Como era a Sibila adolescente? Olha, a Sibila adolescente passou por muitas fases, né? Muitas Ah, fases. é? Então, como eu sou de Tupã, eu vivi em Tupã até meus 11 anos de idade. E aí o meu pai foi trabalhar no Rio Grande do Sul. Então eu fui morar no Rio Grande do Sul. Foi choque cultural, muita diferença de costumes, de fala, de sotaque,
palavras que tinham significados diferentes, então era muito confuso me comunicar. E era muito difícil também me integrar nessa nova cidade, com esse povo diferente. Eu demorei muito para me adaptar lá. E é uma cultura riquíssima que eu tenho saudade, muita saudade, mas foi difícil. Então, assim, os meus períodos de adaptação foram atravessados por necessidades de superação dessa diferença. E aí eu me lembro que eu passei por um período em que eu era heavy metal. Eu era metaleira. Uau! Heavy metal! Adorei! E aí eu usava crucifixo, né, calça rasgada, roupa preta. E aí eu comecei a andar com o pessoal que tinha banda, né? Então, todo mundo que tinha banda na cidade era meu amigo. E aí eu viajava nas cidades próximas, em Porto Alegre, fiz amizade com muita banda, vi muita gente famosa da época, Nossa, que famosa no legal! Brasil. Então, assim, eu ia lá para o Bonfim, lá em Porto Alegre, e conversava com muita gente diferente, muita gente diferente. Depois disso, passei por uma outra onda, né? A onda do grunge. Aí, nessa onda do grunge, aí eu era skatista, e aí eu Nossa, andei que de legal! skate dos 12 até os 24 anos, eu era skatista. Uau, E, skatista! Que massa! e aí, nessa época do skate, também teve um período em que eu fazia cobertura de campeonato. Então, eu fazia as fotos, e aí eu desenvolvia um livrinho que a gente chamava de fanzine. Não sei se você já ouviu falar. O Não. fanzine dessa época ainda não era digital. Alguns já eram, mas a maioria a gente fazia na mão, sabe? Era manual. Então, a gente fazia as montagens com as fotos, fazia os escritos, fazia os desenhos. E eu passei por essa fase meio jornalista do skate, né? Legal! E aí eu fazia os fanzines e vendia e tal, mas assim, era coisa de adolescente, né? E logo, né, com 17 anos, eu engravidei, né? Foi uma gravidez que não foi planejada, enfim. E aí tudo isso acabou ficando um pouco para trás, porque a maternidade tomou total lugar na minha vida, né? 100% da minha Tomou vida lugar, foi mãe. responsabilidade. Totalmente, totalmente. Foi assim, uma virada na chave, assim, 360 graus. Que legal, me identifiquei bastante, não com os skates, com todas essas coisas aí, mas eu também gostava muito de dançar. Eu achava que eu era aquela moça do flash dance, né? Na minha época eu adorava ficar dançando flash dance, eu achava que eu era a moça do filme, né? E também tive muita amizade com o pessoal de banda, né? Tinha os meninos do. Ai, esqueci o nome. Tinha uns meninos que tinham banda, Estado Civil, que moravam em frente da minha casa, e eles ficavam ensaiando, e eu sempre estava lá com eles. E também fui mãe aos 17 anos, então, assim, a responsabilidade veio cedo, como você colocou aí. Então, você foi mãe cedo, e aí você não tinha estudado ainda, né? Não tinha feito Não. faculdade e tal. E aí, como que foi isso? Quando você resolveu estudar? Então, quando você foi mãe, aí você achou que você tinha que estudar. Então, eu passei por um período complicado, né, nessa época, porque, assim, a minha mãe, ela falava assim, Sibila, você não vai estudar, você não vai trabalhar, você vai ficar com a sua filha, você vai cuidar da sua Ah, filha. Então, eu não concordava muito com isso, mas eu também não sabia muito bem como me direcionar sozinha nessa época. Então, eu falei, bom, tudo bem, se minha mãe está falando que é assim que funciona, então vamos ver, né? Então, eu entrei na primeira faculdade com 24 anos já. E olha, aí, eu tinha essas três opções, que era o jornalismo, que eu gostava muito, a biologia ou a psicologia. Então, na época, deu biologia, eu falei, eu vou na biologia. E nessa época eu ainda tinha um sonho, eu queria trabalhar com tartaruga, na beira da praia, assim, era uma outra vida, né? delícia. Até porque lá no Rio Grande do Sul eu morava numa praia, né? Então eu tinha mais ou menos uma mentalidade mais nesse estilo de vida. Fiz a faculdade de biologia, adorei, adoro essa faculdade. Tudo que eu aprendi lá, assim, eu guardo comigo, não tem, assim, nada que eu tenha esquecido, assim, muito. Claro que a gente não guarda tudo 100%, né?
Mas eu me Sim. apaixonei por fisiologia vegetal, eu me apaixonei por fisiologia humana. Então, são coisas que eu guardo e que me ajudam muito hoje com a psicologia, porque a gente vai, às vezes, atender uma pessoa e ela fala, eu estou tomando tal remédio. Então, assim, eu sei todo o mecanismo, né, todo o ciclo bioquímico daquele remédio naquela pessoa com muito mais facilidade do que uma pessoa que só fez a psicologia, por exemplo, e não teve oportunidade de conhecer a biologia. Então, eu entendo que Sim. um estudo complementa o outro. E Que aí, a bacana. psicologia veio mais tarde só, depois da minha vida. Muito legal, gente. Então aí você teve a sua filha que você teve, né? Aí você fez biologia, e aí com o tempo, aí lá com seus 20 e poucos anos, você foi fazer a faculdade, né? E quando que você fez a psicologia? Foi muito depois? A psicologia eu entrei, eu já estava com 35 anos. Olha que legal, Foi muito uma bacana. virada da E vida já de numa novo. fase adulta, numa fase assim, madura, de saber o que realmente quer, né? Isso é muito legal, né? E é uma coisa assim importante de a gente falar e destacar mesmo, porque assim, a gente quando é mulher e a gente tem filho, né, a gente não coloca no currículo, né? Ah, eu fiquei Não, grávida, eu amamentei, eu cuidei, isso não conta, né? Para a maioria do sim. mundo do mercado, isso não conta. Mas assim, eu tive esse processo, me trouxe aprendizado, aí eu fiz a primeira faculdade. Aí eu fui dar aula, fui para a escola, fui para o estado, e a vida vai acontecendo, né? A vida vai acontecendo. Então, aí depois veio a outra filha. Com 5 anos de idade dela, eu falei, bom, estou pronta para começar e realmente seguir um outro rumo, porque eu não estava contente como professora. E aí eu falei, eu vou fazer psicologia, porque eu já queria isso desde antes, e não tinha dado certo também. Até a minha mãe dizia, ela falava assim, não, psicologia não, porque psicologia é integral, né? Então a biologia não era, dava para conciliar. Sim. E aí eu falei, não, agora eu vou. Aí eu fui, né? Minha família toda me apoiou, meu marido, a família do meu marido me apoiaram muito. E graças a eles eu consegui ir até o fim com esse sonho que foi assim, do primeiro dia que eu fui fazer o vestibular. Eu já sabia, eu vou fazer essa faculdade, eu vou me formar e eu vou ter minha clínica. E não foi Uau! diferente disso. Eu não tive dúvidas durante todo o percurso do que eu queria. Eu sabia muito bem o que eu queria. Mas a maternidade, 2 vezes, me trouxe assim muita experiência de vida. Muita experiência de vida para eu chegar a me formar psicóloga com uma bagagem assim fenomenal. Eu considero. Porque a gente tem que estar muito pronto para fazer o atendimento na clínica e tem que estar muito pronto para escutar tudo. E às Sim. vezes, com 20 e poucos anos, você ainda fica titubeante, né? Eu escuto colegas dizendo que se formaram comigo com 20 e poucos anos, dizendo: puxa, eu acho que eu não sei se eu quero isso. Eu acho, tenho dúvida, não sei se cair um caso assim eu vou aguentar. E para mim isso é uma coisa simples, para mim é uma coisa bem tranquila, é o que eu gosto mesmo. Então eu fico bem contente com isso, por mais que tenha sido tardiamente. Olha, o que eu mais gosto, né, de conhecer, conectar e conhecer a história das pessoas é verificar esse fio que vai amarrando a vida das pessoas sem elas perceberem, né? Então você vai vendo lá, desde a sua infância, que eu até anotei algumas coisas, né, que você já era uma pessoa criativa, curiosa, né, e já tinha esse contato de criatividade com a sua mãe. Depois o seu pai que adorava contar história para vocês, você esse sorriso que você lembra dele, esse choque cultural que você teve, todas essas culturas que você viveu, heavy metal, skatista, né? Depois, e olha quanta intensidade em tudo isso em tão pouco tempo, porque daí aos 17 você já foi mãe, já entrou na responsabilidade, né? Então, assim, e tudo foi amarrando. E aí você foi estudar biologia, foi professora, resolveu fazer, você tinha o sonho de fazer a psicologia, e aí isso aconteceu mais tarde e não foi à toa, porque você está dizendo que isso contribuiu para o seu crescimento profissional, que com tudo aquilo que você passou, né? Lógico, nem tudo foi flores, teve as suas grandes dificuldades, mas tudo isso que você carregou para a sua profissão e te fez essa profissional hoje que você tem essa, que você
com certeza deve passar essa segurança quando você tenta, para você ouvir, para você avaliar tudo isso, né? É muito lindo, tudo isso mesmo. Fico muito feliz, viu? E aí, a gente vê que você é muito focada, né, na sua profissão, que é o que você acabou de falar, que você já sabia que era o que você queria. Quando você já foi fazer o vestibular, você falou, eu vou fazer. Aquela mulher decidida mesmo, e foi, fez, né? Focada. E também eu me identifico muito com você na parte de criatividade, na parte de projetos que eu vejo. Eu já participei de alguns aí com você e gosto muito. Eu me identifico muito com você nessa parte, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque esses dias mesmo você fez uma postagem que eu achei bem legal, que você colocou lá no seu, como se fosse um currículo, né? A Sibila é psicóloga, psicanalista, tem vários itens aí, é claro que tem muita coisa, e aí eu vou deixar para você escolher e falar alguma de todas essas coisas que você colocou lá. Então, eu acho que eu sou assim. Continuo sendo curiosa e por um tempo eu me considerava assim uma pessoa inconformada, uma pessoa inquieta. E eu não sei se eu ainda escolheria essas palavras, mas vamos ver se eu consigo chegar em uma terceira palavra aqui. Não sei, vamos ver se vai acontecer. Mas assim, eu gosto muito de estudar. Eu não consigo simplesmente ficar um dia inteiro sem nada que me traga alguma informação útil. Eu não consigo. Uma coisa que às vezes eu passo o dia assim, vamos ver um filme, vamos ver uma coisa engraçada, eu fico naquela angústia, assim, não, eu preciso ler um livro, preciso ver um vídeo de um curso, de uma aula, então eu fico muito angustiada para aprender. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já saí do meu trabalho no Objetivo, que eu trabalhava no Objetivo, não como professora, mas trabalhava na escola. E aí eu montei a clínica e eu falei, bom, agora eu preciso fazer uma pós-graduação. E aí meu marido falou assim para mim, mas você já ficou 5 anos estudando, dá um tempo. Aí eu falei, tá bom, né? Aí aquela coisa tá bom que não tá bom, né? Que não tá Aí não bom. aguentei, não aguentei. Antes de eu fazer a pós-graduação, acho que eu fiz uns 5 cursos assim de capacitação de extensão. Eu fui fazendo de orientação vocacional, eu fui fazendo atendimento a idosos, vários cursos assim, então assim, eu tenho muito certificado. E aí eu fui fazer a pós-graduação, e aí eu fui fazer na especialidade da psicanálise, porque era a minha paixão, né, de todas as abordagens que eu vi na faculdade, eu já sabia também que era a psicanálise que eu ia acabar me direcionando. Então, fiz essa pós em psicanálise e não sosseguei, né? Aí vai chegando os casos para você na clínica e você fala assim, peraí, isso aqui eu não sei muito bem, eu preciso estudar mais. Então, eu tive um caso que a base do conflito ali era uma questão financeira empresarial. Eu Certo. falei, puxa, eu preciso entender um pouco disso. E aí eu fui procurar um curso que fosse à distância, porque eu não tinha tempo para me deslocar. E eu encontrei essa especialização de comportamento financeiro pela Universidade de Toronto, no Canadá, à distância. E aí eu fiz pensando nesse caso que eu tinha na minha mão para cuidar. Então foi muito legal, foi muito bacana, porque eu tive a condição de perceber a visão da psicologia no Canadá, que é totalmente diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Tudo bem que o Brasil a gente tem muitos olhares, né? O nosso aqui na nossa região, a gente é mais puxado, né, para o psicanalítico. Lá a gente tem uma pegada muito forte na comportamental. Não é essa área que eu trabalho. Mas a lógica de pensamento desse curso me enriqueceu muito. Então, foi mais uma especialização que eu fiz. E não contente, claro, né? Aí você vai se dando um caso, vai tendo afinidade com alguns tipos de caso que vai aparecendo na clínica. E aí eu já gostava dessa temática e eu falo para mim, né, para as pessoas hoje assim, para mim, a minha especialidade é relacionamento. Porque eu acredito que tudo que acontece na vida de uma pessoa está baseado no seu relacionamento primitivo, infantil. É que eu acredito. A gente estuda, a gente vê que é assim que funciona.
Então, eu não tenho assim, por exemplo, você trabalha no nicho da depressão, você trabalha no nicho, né? Não, eu trabalho as relações afetivas, amorosas, de casais. A questão do amor também é pauta fundamental, atravessa qualquer tipo de conflito, de qualquer caso que apareça na clínica. Então, eu não tenho essa questão do nicho, né? As pessoas perguntam, você atende tal coisa? E eu não tenho isso, porque tudo vai se derivando de conforme as relações se dão no início da vida de uma pessoa. Então, eu gosto muito dessa área. A questão do amor é o tema que eu mais estudo hoje. E hoje eu também estou fazendo mestrado, né? Estou já finalizando meu mestrado em Psicologia Clínica da Saúde e estou em fase de pesquisa aí da parte da dissertação do projeto final, que tem enfoque na fobia social em tempos de pandemia, que é um tema novo, né? Pela pesquisa que eu fiz, não tem nada publicado ainda, e justamente para analisar como que funciona a questão da pandemia e da pessoa que tem fobia social, como que ela está se adaptando. Então, é isso que eu estou pesquisando hoje. E, claro, tem os projetos, né? Posso falar Sim, ou a gente faz uma pausa claro, aqui? eu acho que tem tudo a ver aqui você falar dos seus projetos, do psicoleitura, os outros que você já fez no ano passado, deve tá dando continuidade, né? Fala um pouquinho pra gente dos Então, seus projetos criativos. porque assim, antes eu fazia as palestras, né? Então eu fazia palestras falando sobre relacionamento líquido, relacionamento abusivo, falava sobre sororidade. O tema da sororidade foi uma palestra muito bacana porque rendeu 5 edições aqui na cidade. E aí eu estava com um monte de projeto quando veio a pandemia. Eu estava com seis projetos para 6 ou 7 para lançar e veio a pandemia. Eu só consegui fazer um, que foi um mini curso sobre depressão no contexto das doenças autoimunes, que também é um tema que me interessa muito. E aí a gente fez essa pausa e no final do ano de 2020, então, eu consegui voltar com alguns dos projetos. Um deles é o Psicoleitura, se você conhece, que na verdade é um projeto bem pessoal, né? Que acaba tendo o cunho profissional, mas ele é muito pessoal, porque ele traz a literatura vitoriana, georgiana, das escritoras inglesas clássicas, e que a partir Aquela delas, parte então, de um gosto seu também, parte de um foi gosto seu também. É parte parte de do um gosto gosto mesmo. seu. Sim, eu sempre fui muito apaixonada por Jane Austen, então eu resolvi que eu ia fazer um projeto a partir das obras dela. Então a gente atravessou todas as obras dela, agora a gente está nas Irmãs Brontë e vamos seguir, né, nessa mesma linha de obras que tem esse cunho desse período, né? E Sim, qual que é a ideia de falar sobre esse tipo de literatura? Falar do papel da mulher na sociedade, né? Entender por que nós somos e vivemos como somos e vivemos hoje, a partir de toda essa história. Foi, na verdade, assim, um período que começou a surgir o feminismo e que, coincidentemente ou não, também surgiu a psicanálise, uma psicanálise pautada no patriarcado, né? A gente tem os fundamentos teóricos freudianos todos baseados no patriarcado. Então, assim, é uma investigação muito bacana que faz a gente parar um pouco nessa nossa vida tão agitada e pensar, talvez no mesmo ritmo de tempo que aquelas mulheres pensavam naquele tempo delas, e a gente poder adaptar isso ao nosso tempo e entender. Então, olha, já era assim naquela época, ou ainda é assim hoje, né? Por que a gente não faz nada? Ou por que a gente não percebeu isso antes? Então, é eu acho que verdade. o grupo ele serve mais para isso, né? Infelizmente, a gente só tem mulher no grupo, né? E deveria ter homem também, né? Mas a gente vai trabalhando com o que a gente tem e, na verdade, assim, né? É um bater de asas de borboleta que reverbera aí para onde for possível. Outro projeto que eu tinha era o grupo de apoio para situações, né? Pessoas que vivem ou que viveram situações de relacionamento abusivo. Aí a gente formou um grupo, esse grupo fechou, foi muito bom, a gente passou por todo um estágio de entendimento, de acolhimento, de compreensão, de superação. E aí esse grupo que ficou fechado, ele se transformou num outro grupo, com uma outra pauta, que agora se chama Soltas, né?
que são as solteiras vivenciando aí a possibilidade de novos relacionamentos, ainda, né, tentando estruturar maneiras mais seguras de se relacionar, tentando entender seus próprios limites, o que que eu quero do relacionamento, o que que eu não quero, o que que o outro tem para me oferecer. Então, são esses grupos que também estão aí em andamento. E agora está estacionado o grupo de estudos unicotianos, né, que eu também coordenava, o grupo de estudos na linha winnicottiana, de Donald Winnicott, que é uma linha da psicanálise, mas por conta do mestrado mesmo, que está muito puxado. Então, a gente acho que vai voltar aí em agosto. Eu não sei se eu estou esquecendo algum projeto, não sei. Agora acho que é muita coisa para Nossa, fazer. que legal, gente. Olha, para quem não conhece e quiser fazer parte, né? Pode fazer o convite aqui já, aproveitando do Psicoleitura. Se quiser participar, É, não sei se está claro que aberto, se é pode. para aquele grupo Está mesmo ainda. aberto. O grupo de psicoleituras ele é aberto para quem quiser participar, não tem limite de vaga, não. É, eu faço parte desse grupo, eu sim sou apaixonada, é muito gostoso. É, nós estamos com um grupo de mulheres, como a Sibila disse, né? Nós já fizemos as leituras aí do Jane Austen e agora nós estamos com outras leituras. Por enquanto, nós estamos fazendo na versão remota, né? Agora nós vamos, o próximo encontro vai ser aqui numa praça aqui, que é em Ourinhos, mas vai ter a versão remota, porque nós nessa a versão remota já incluiu tudo, né, gente? Tem gente de fora e a gente não vai poder deixar elas. Elas vai estar lá com a gente na praça, se Deus quiser, eu vou estar lá junto. E é muito legal, a gente aprende demais nesse projeto. Então, já fica o convite, quem quiser, não tem nenhum custo, né, Sibila? É só aí depois entrar em contato com a gente, comigo, com a Sibila, e a gente coloca vocês aí no grupo para se inteirar de tudo, tá bom? E aí, Lembrando agora eu mesmo, quero falar. esse grupo da psicoleitura não tem custo. O grupo das soltas, a gente faz aí uma prévia seleção para poder participar, porque tem conteúdos sigilosos, então a gente faz Sim. essa viagem. E esse grupo também não é cobrado. Ai, que legal, gente. É muito bacana. Esses projetos que a Sibila desenvolve, gente, é muito rico mesmo. Eu participei só do Psicoleitura, mas assim, é de uma riqueza que não dá para descrever aqui, é só participando mesmo para ver o quão gostoso é. A Gláucia Pacilli, que está aqui com a gente, ela é a número um, né? Ela já ganhou o livro, teve sorteio de livro, a gente se personalizou já. Gente, é a coisa mais gostosa que tem. E a Sibila não para por aí, não, gente. Ela também gosta de escrever, descobri recentemente que ela adora escrever. E ela nos surpreendeu esse ano com o seu livro, né? Que ela escreveu aqui, ó, Coração Epifânico. Eu tenho o livro físico, mas parece que tem o e-book também. E junto com esse, ela já lançou mais 2 livros, não é isso, Sibila? Ela passa a palavra para ela. Esse livro, na verdade, assim, ele é uma experiência. Uma experiência e, ao mesmo tempo, ele é um resultado. Assim, ele é uma experiência por quê? Porque na minha área, escrever, publicar, é uma coisa que já faz parte, né? Então, assim, eu estou indo para essa área acadêmica também, então é uma coisa que faz parte. Mas, assim, para, vamos dizer assim, fazer aquela arrancada de vez, tinha que sair com alguma coisa. Então, eu vou sair com o primeiro, vou arriscar. E aí eu pensei, o que que eu vou fazer nessa primeira arrancada? Eu falei, pô, eu tenho algumas poesias guardadas. E aí, coisas assim de muitos anos, eu tive que revirar gavetas e procurar arquivo no computador. E aí eu falei, bom, eu tenho o material pronto, né? Muita coisa assim eu joguei fora. E eu não sou assim uma pessoa que estudou poesia, não sou. Mas eu acredito que a poesia é uma coisa assim, não sei se eu estou falando bobagem aqui, mas é uma coisa do ser humano. Né? A criança nasce poeta, né? Acho que foi Manuel de Barros que falou alguma coisa assim, não me lembro agora. Que a criança ela ouve a cor, né? Então, assim, a criança ouve a cor. Gente, a gente que molda a criança e coloca ela para dizer, não, você vê a cor, você não ouve. Então a poesia já vem de uma coisa assim. E o Freud dizia, né?
poetas vieram antes dos psicanalistas, né? Essa coisa sentimental, a capacidade de fazer metáforas, a capacidade de transformar alguma coisa concreta numa coisa fluida. Eu falei, eu vou começar por esse caminho, porque eu vou começar sendo humana, eu vou começar sendo sensível. E aí eu resolvi juntar tudo isso, publicar, me expor, né? Porque são pensamentos assim que eu até então não tinha exposto. E foi num período muito interessante da minha vida, porque foi no período que eu estava no final de análise, da minha análise pessoal. Muitas coisas se configurando de outra forma na minha cabeça, e veio como um fechamento, como se eu pudesse, então, fazer esse fechamento com isso escrito, registrado, tirado de mim, colocado no papel, e agora isso não é mais a Sibila. Agora a gente vai para uma outra Sibila. Mais ou menos Olha, nessa linha que foi essa publicação. E a capa, né, do livro é um pedacinho de uma tela que eu pintei também durante a minha análise. Né? Deixa eu ver, acho que até aqui atrás, aqui a tela, tá lá em cima, ó. Não sei se vocês conseguem ai, que ver. legal, tô vendo. E aí foi assim Nossa, um processo gente, que coisa linda. de muita transformação, de transformação de emoções, em palavras, em pinturas, e tem tudo a ver com a sublimação na psicanálise. Então, acho que inaugura o final de um ciclo, mas olha que interessante, inaugura o final de um ciclo. E aí vieram esses outros e-books, que na verdade são e-books bem curtinhos, eles são informativos. Um é intitulado O Capitalismo Matou o Amor, que é baseado em algumas palestras que eu fiz sobre relacionamentos líquidos, esses relacionamentos descartáveis. Ele é bem curtinho. E o outro é Por que Vivemos Relacionamentos Abusivos, que tem toda ali uma explicação, claro, né, bem por cima, leiga também, para quem é leigo, poder entender de uma maneira simples qual é o funcionamento emocional que nós temos quando nós somos crianças, bebês, com os nossos pais e cuidadores, que podem, então, levar ao desencadeamento de uma forma de relação amorosa, de dependência, que faz com que a gente, então, às vezes aceite aquilo que não deveria, e que sabe que não deveria, e que não queria, mas não sabe como agir frente a isso. E no final do ano, eu acredito que vai sair mais um, mas aí é um artigo com coautores, e aí também já vai ser um caso clínico. E a partir daí, então, eu já tenho alguns projetos em andamento, e aí serão só livros teóricos mesmo da psicanálise. Gente, que lindo, né? Que mulher, falei para vocês, era uma mulher forte, decidida, diferente. Eu tô amando conhecer toda essa história da Sibila. A gente se conhece assim, né? Através dos projetos que a gente participa, mas tem uma grande admiração por ela. Quando eu já peguei o livro dela em mãos, eu achei assim maravilhoso. Eu não li ainda os outros dois. Ah, como as pessoas fazem para adquirir os seus livros? Olha, esse de poesias, o livro físico, ele está no Mercado Livre. Né? Quem não é de Certo. Ourinhos, consegue adquirir pelo Mercado Livre. Se for de Ourinhos, eu mesmo entrego e a gente resolve. Agora, se for no formato digital, está na Amazon. O Capitalismo Matou o Amor também está na Amazon e no Hotmart. E o Porquê Vivemos Relacionamentos Abusivos também está na Hotmart. Gente, então, ó, não percam. Eu tô com esse livro aqui na cabeceira da minha cama, já li vários poemas maravilhosos, né? E assim, eu quero terminar essa live com uma poesia que eu já escolhi aqui para falar, para recitar da Sibila, né? Mas antes da gente ir para esse final, eu já quero agradecer pela sua disponibilidade, que a gente sabe o quanto você trabalha aí, é virtual, né? Que você faz os atendimentos virtuais também, presenciais. Quero agradecer essa disponibilidade, essa coragem, igual você disse, que foi uma experiência diferente, né? Porque você está acostumada a ouvir e não se expor. Então, assim, né? Achei interessante isso, essa sua fala também. Sair dessa zona de conforto, né? E tenho certeza que a sua história vai motivar, vai incentivar e vai inspirar muitas outras mulheres que estão nos assistindo, que vai deixar depois aí pra gente pra assistir, que vai ficar gravada essa live, se eu conseguir deixar gravado, que a última que eu fiz, eu não sei o que eu apertei aqui,
que não ficou gravado, mas dessa vez vai dar tudo certo. E nós já estamos indo para os 45 minutos do nosso tempo aqui, não é jogo, mas estamos aqui no 45, né, minutos. E eu escolhi uma poesia da Sibila para a gente encerrar esse Conectando Olha, Pessoas. né? Tão Surpresinha, interessante. tá com vergonha. Então vamos lá, do livro Coração Epifânico de Sibila Malfatti Moser, que desenhou a capa do livro dela, gente, ela é muito criativa. Eu escolhi o poema que se chama O que é Poesia? A poesia é um beijo que chega atrasado, que nunca nos encontra, que pode vir de qualquer boca, que acaba rápido demais, mas o sabor te faz repetir, até sentir a mesma coisa primeira. É uma sombra que não se vê, um passo que ficou para trás, um desejo que não se realiza, porque o tesão já passou quando ela te pega. A poesia, sempre isso me causa, uma angústia que só deixa o aroma, que faz meu olfato puxar o ar com força e se despeje sem dó. A poesia é poeira que me fecha os olhos, que na estrada me muda a direção. E bato forte contra mim mesmo, enquanto vejo ela ir embora, antes mesmo de sentir de novo meus pés no chão. Sibila Malfatti Moser. Gente, ela merece. Ó, quem não pode bater palma que não tá vendo, vai mandando bastante coração aí, gente. Quem gostou, deixa um olhozinho, um coração aí, gente. Sibila, Obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Adorei o Conectando Pessoas com você. Adorei conhecer sua história. Sinta-se aí abraçada virtualmente por mim e por todas. A Valéria Fusque, um monte de gente aqui que está nos assistindo. Gratidão mesmo por essa sexta-feira que você se dispôs a estar aqui conosco. E a gente encerra essa live agradecendo vocês todos. Um beijo no coração de todos vocês. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Obrigada a todo mundo. Tchau. Tchau.